tenho solicitações que variam, né? Então ela tem uma média e tem um desvio padrão também. Ela não é sempre a mesma. Só que aí nas solicitações eu tenho que ter um valor característico do outro lado, ou seja, garantir que todas as solicitações sejam 95% esse valor, por isso característica. Fator de segurança é o fator de segurança global da ruptura de tudo. Então esse é o método de valores admissíveis. A gente vai voltar a falar isso muitas vezes ainda. Aqui nós só estamos focando o termo e definição. Método valores de cálculo. Esse sim que é o método que eu ainda não pratiquei e diria o seguinte: esse método vem da influência do pessoal de estrutura, só tem que entender que o pessoal de estrutura lida com aço e com concreto e madeira, né? Imaginando o pessoal de madeira também, né? E esses materiais são muito mais bem comportados do que o solo. Então, como que eu posso não entender que os meus materiais de construção, que são os solos, com todas as dificuldades que já falamos e vamos continuar falando, possa ser comparado com um método, que é o método de valor de cálculo, que tem outros materiais de construção muito mais bem comportados, né? Veja, quando a pessoa fala que uma resistência do concreto tem a média e um desvio padrão, o solo é muito pior essa dispersão, tá? Então, talvez pela minha idade, a gente vai continuar usando o método anterior das tensões admissíveis, e esse aqui começam em obras mais sofisticadas, prédios muito altos, aí nós vamos ser obrigados a ajustar essa metodologia mais refinada, mas não adianta querer refinar a metodologia de cálculo se a gente não refina as investigações geológicas e geotécnicas. É esse contraditório que eu vejo nessa questão socialmente. Então essa é uma posição nossa, e muitos acho que seguem essa posição e outros talvez pensem de uma forma diferente. Então o método em que as forças ou tensões características de ruptura são divididas por um coeficiente de ponderação das resistências. As solicitações características são multiplicadas pelos coeficientes de ponderação e a condição de verificação da segurança é. Vocês perceberam que eles falam em característica, quando é de resistência, então vai aplicar ainda uma minoração, e quando é de solicitação, vai aplicar uma majoração. Eles fazem isso por causa das peças estruturais de aço, concreto e madeira, principalmente aço e concreto. Por quê? Porque os prédios cada vez crescem e esse é o desenvolvimento que a área de estruturas vem tendo. E nós, geotécnicos, acabamos tendo que se ajustar a essa realidade. Então, se vai fazer prédios muito altos, né, ou altos, você vai ter que seguir a norma. Se o estrutural está seguindo por aí, você vai pegar os dados dele para fazer os seus cálculos, mas hoje você não está obrigado a seguir esse método ou outro método. E a grande maioria dos colegas segue o outro método. Mas já estamos entrando com essa nova linguagem, se adaptando a essa nova linguagem. E é o que eu estou fazendo aqui, junto com vocês, me adaptando à nova linguagem. Então, o RD é a forma para chegar nesses valores de cálculo, que é essa forma, RK dividido Y gama, é minoração, e SD, que é a solicitação de dimensionamento, é a característica, vezes um fator de majoração, e a D é maior do que SD, quer dizer, a resistência dos valores de cálculo tem que ser maior do que a solicitante. RD representa a tensão resistente de cálculo para sapatas ou tubulões, ou força resistência de cálculo para estacas. Quando eu falo em tubulão e sapata, como é de ponta, como envolve a área, nós falamos de tensão, quilonewtons por metro quadrado. Quando falamos em estaca, nós falamos em força, porque aí pode ser só de ponta, pode ser ponta e lateral, pode ser só lateral, então a gente designa força. E SD representa as solicitações de cálculo
Gama F, coeficiente de ponderação dos valores característicos das solicitações. Então, esse ponderação aqui é multiplicado porque é majorado, né? Multiplicados, majorados. E o gama M é o coeficiente de ponderação dos valores característicos das resistências, tensão de ruptura sob sapatas ou base tubulão, ou carga de ruptura em estacas. É um fator, então, de minoração. Microestacas, ou estaca injetada, estacas moldadas em loco, armada, executada por perfuração rotativa ou roto-percussiva e injetada com calda de cimento por meio de tubo com válvulas manchete. Depois vocês vão ver a comparação das injetadas. Movimentos verticais de fundação. Movimentos verticais da fundação. Deslocamentos verticais descendentes, chama de